Galera, eu passei um tempão pesquisando sobre avistamento de OVNIs nas montanhas de Kurumayama, na verdade, para ver se o Gag estava referenciando alguma coisa, mas eu não encontrei nada de relevante. O mais próximo que tem de relevante envolvendo OVNIs é a cidade de Ino, 5 horas ao norte, ali perto de Fukushima. Mas não tem nada de substancial não, a não ser que tenha alguma creepypasta depois, né, igual a do ritual Kodoko lá do Sukuna, que apareça depois. Aí aparentemente o Gag tá escrevendo algo do zero aqui, tá? Mas dito isso, se ele referenciar as redondezas depois, eu vou perceber agora, né? Mas é isso, vamos para os detalhes do capítulo 2. A gente tem o Cross na capa, é o Cross. E, né, parece que ele tá usando um painel da nave deles, talvez. Esses circuitos eles lembram um pouco os glifos que se usa para fazer as barreiras, tá? Que o pessoal faz aquelas barreiras, a Sociedade Jujutsu faz as barreiras. Pode ser a cabine do piloto também, tá? Parece um pouco com a cabine do piloto quando ele estava lá no capítulo passado. Inclusive tem um momentinho aí nesse capítulo que a cabine parece ter esses mesmos glifos aí, né? Eu acho que é isso, né? Em seguida a gente tem o Museu de Ciências Emergentes e Inovação em Kyoto, né? Deve ser uma versão diferente da do de Tóquio, tá? Que o de Tóquio existe na vida real. A palavra-chave é Miraikan, para quem quiser pesquisar, tá? Miraikan. Mas é um outro em Kyoto. A Tengen, do primeiro capítulo, né? É na verdade esse cara aí. Ele é o Diplomatic Envoy, né? Dos Simurianos, né? Tem várias traduções para Envoy, baseado na patente do enviado nesse caso, né? Pelo contexto, eu acho que enviado seria uma tradução melhor, porque o Jabaloma aí, ele é o diplomata enviado à Terra, tá? Em nome dos Simurianos, né? Enquanto o Chifrudo, ele é o representante da missão, né? Eu não sei se é da missão ou é dos Simurianos em si, né? Deve vir mais detalhes mais pra frente, né? Se a missão deles for de fato o que eles alegam. O Jabaloma diz que o Cross, ele é o oficial de despacho. Ele é um oficial de despacho, né? Tá de acordo com ele recebendo os suprimentos mais pra frente, tá? Ou ele recebendo suprimentos, ou ele indo entregar os suprimentos. Segundo, o assistente do Sami, ele cita o Ministério da Saúde e Quarentena, né? Parece que é uma referência ao Guerra dos Mundos de 2005. Né? Mas se os Simurianos tiverem acesso à técnica reversa, né? A gripe humana e outras doenças não vão afetar eles, né? Assim, tão simples assim. A gente não viu, né, se feiticeiro fica gripado. Feiticeiro que tem acesso à técnica reversa fica gripado, né? Acho que não, né? Continuando. O Sami, ele é o ministro interino de assuntos estrangeiros, né? Quer dizer que ele não foi eleito, galera. Ele não foi eleito, né? Ou aconteceu alguma coisa com o ministro eleito, ou a Sociedade Jujutsu assumiu agora temporariamente o ministério por conta do risco, né? O assistente dele chama Mino, ele aparece depois, né? Pelo que eu entendi do texto aqui, os Simurianos eles fizeram contato primeiro com os Estados Unidos, né? Lá na área 51. Mas os americanos resolveram usar o Tratado de Kyoto para jogar o perigo para cima dos feiticeiros, né? Nesse caso, para o Japão. Tem um acordo sobre tecnologia alienígena também, tá? Que é para os japoneses repassarem a tecnologia alienígena para os Estados Unidos. Os caras não sabem, né, que a tecnologia alienígena desses Simurianos aparentemente é só Jujutsu, né? Então eles não vão conseguir usar. O Kenjaku engabelou aquele Cyrus lá, né? Aquele doutor lá. Em 2018. Né? O Sami comenta que desde o tratado o Japão não tem cooperado com a comunidade internacional em nada, né? Eles ficaram mais isolacionistas. Talvez seja por isso que no universo de Jujutsu o Japão não virou cyberpunk, né? E a casa do Yuta tem uma aparência mais arcaica e tudo mais. A roupa mais arcaica e tudo mais, né? E o Sami pensa que o resto do mundo não vai mandar ajuda agora, né? Não importa o que aconteça, eles não vão mandar ajuda. E agora eu tenho que falar sobre o Chifrudo aí, né? Ele é o representante, entre aspas, da missão, né? Eu não sei se ele é representante dos Simurianos, né? Ele é o presidente, ou ele é o presidente dessa nave e nação. Se essa nave é uma nação. É dito que a nave é autossuficiente, né? E a gente não sabe quanto tempo eles estão no espaço, né? Se eles viajam tão rápido assim. Como é que eles viajam, né? Isso é uma conjectura para depois. Mas se essa for uma nave-nação, é capaz dele ser o presidente dessa nave-nação, né? O representante deles, né? Eleito, né? Provavelmente, né?
E ele é feiticeiro, então ele não precisa de armas, né? Espera até os Estados Unidos mostrarem um colar inibidor de energia amaldiçoada, né? Tipo Genosha, né? Tipo Genosha nos X-Men. Tem isso, né? O conceito de estar desarmado não se aplica a ele, né? O Japaloma diz, né? Deve ser um super soldado, e o ataque ocular deles não deve ser Jujutsu, né? Deve ser parte da fisiologia deles. Nesse caso, mesmo com o colar inibidor de energia amaldiçoada, ele ainda seria perigoso, né? Se ele ainda conseguir usar esse ataque ocular dele e tudo mais. Tinha uma galera no Twitter, tá? Falando que ele é uma reciclagem do design do Sukuna original, de Jujutsu Sousen. Mas não parece não. Olha aí, ó. Olha aí, tá aí na tela o Sukuna de Jujutsu Sousen. Os chifres são diferentes, é bem diferente. É tudo diferente, né? A única coisa que parece ser reciclagem é a maldição da Tsumiki em Jujutsu Sousen. Que a maldição em Jujutsu Sousen já começa no jogo do abate. E aí o Megumi e o Yuji e a Tsumiki, eles são atacados por uma jogadora do jogo do abate e eles passam a fazer parte do jogo, né? E sempre que alguém entra no jogo, eles ganham uma maldição. E tem dois tipos de maldição. Tem uma maldição que te dá superpoderes e tem uma maldição que é um feiticeiro encarnado. Né? E aí o Megumi, ele recebe o Sukuna, ele que vira o Sukuna, né? E depois a gente descobre que a Tsumiki também recebeu, aparentemente, ou eu não sei se esse olho na testa é um superpoder, ou ela também, igual aconteceu no Jujutsu Kaisen, né? Ela recebeu um feiticeiro encarnado também. Né? Mas a marca dos olhos aí na testa, eles são parecidos, né? E tem o olho na testa também, né? Mas de resto, o chifrudo parece ser um design original, né? E aí eles falam, né? Eles são equivalentes a Ryomen Sukuna. Nesse caso aqui, galera, são os 50 mil, tá? Juntos em potencial. Porque eles não tem como medir nada por enquanto, né? Essa galera de 2086, eles não conheceram Ryomen Sukuna pessoalmente, né? Então não tem como eles saberem o nível do Sukuna, né? E a classificação de classe especial, ela é tudo acima ou a parte do grau 1, tá? Mais poderoso ou inexplicável pelo modelo que eles usam, tá? Caso seja mais poderoso que o grau 1, seja por poder nesse caso, né? A parte de tomar um país também conta, de ser capaz de tomar um país sozinho também conta para classificação. Mas nesse caso, eles são uma coisa só, os 50 mil, né? Mas não revelou, tá? Não revelou que o chifrudo aí é mais forte que o Sukuna. Relaxem, tá? Interpretação de texto aí. A única coisa que os Simurianos pediram, aparentemente, foi que o Maru acompanhasse os feiticeiros por um tempo, tá? Por um tempo. Nesse caso, ele vai para a escola de Jujutsu também, tá? Ele vai ficar com os feiticeiros. Ele vai morar na escola de Jujutsu, só de Kyoto nesse caso. Mas tanto o alto escalão da Terra quanto dos Simurianos ainda não decidiu se eles são refugiados ou invasores, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Por enquanto a gente vê o lado do Usami, né? Depois a gente vai ver um pouco mais o lado dos Simurianos. A parte dos suprimentos, ela deve ser detalhada nos próximos capítulos, tá? Mas parece que eles usam a mesma coisa que a gente usa, né? Eles conseguem comer a nossa comida e tudo mais. E eles devem estar pagando com tecnologia alienígena, né? Que os Estados Unidos falaram aí. Nesse caso, deve ser só uns itens amaldiçoados de graus baixos, né? De grau baixo. E umas técnicas de barreira pronta. Aqueles pregos de barreira, né? Que ativa depois. Só que, se a tecnologia inteira deles é baseada em Jujutsu, os Estados Unidos não vão poder usar. Não vão poder usar. Então eles se ferraram aí. Apesar dos óculos que o Kenjaku levou, né? Pra eles servia, né? Pra uma pessoa normal usar. Então deve ter coisa que eles consigam aproveitar, né? O Sami revela que o Tratado de Kyoto foi em 2024, 62 anos atrás, né? Do ponto atual da história. E o Japão aproveitou a nova força aparente deles para se isolar praticamente, né? Eles se encostaram no fantasma do Gojo ali, né? E talvez nas novas capacidades ali da Maki, do Yuji e do Megumi, né? Do Yuta também, do Akari e do resto da galera, né? Talvez a Uro, se ela sobreviveu. Se em 2024 porque a Maki fala, né, que os encarnados que sobraram, eles iam ser executados. Eles iam ser exorcizados e executados, né? Mas se o Japão se apoiou nessa força nova, nesse caso do Jujutsu, para se isolar do mundo e não cooperar mais com o resto do mundo,
seria mais provável que os outros encarnados tenham sido conscritos, né? Tenham sido conscritos para trabalhar. Igual o Higuruma, que foi conscrito, né? Ou a pena de morte ou virar soldado. Então é isso, né? Mas o foco do Sami, né, que é o ministro agora de assuntos estrangeiros, no futuro próximo é diplomacia com os Simurianos, né? Ele quer alcançar o coração dos Simurianos. Mas a parte mundial deve vir à tona também, tá? Mais pra frente, né? Se tiver guerra com os Simurianos, vai ficar aparente que o Japão não tem mais a força de 2019, né? E vão virar vassalos do mundo de novo, né? Ou pior, né? O pior, vão ser apagados e conquistados. Tem risco de guerra mundial depois da guerra alienígena. Tem risco, né? Nesse ponto tem as seguintes facções aqui, tá, galera? Que já deu pra anotar aqui. Tem os Simurianos refugiados, né? Que querem ser refugiados. E o Sami aqui, né? Do ministério dele, querendo assimilação social. E tem os Estados Unidos, os Simurianos invasores e o submundo da sociedade Jujutsu, né? Querendo guerra, né? Um conflito menor nesse caso, né? Desde que a Terra não seja destruída, deve ter ganho alto para essa galera toda aí, né? Ou quem sabe até querendo usar a tecnologia para conquistar outros planetas, né? Aí abre aspas, né? Todas as missões diplomáticas com alienígenas têm sido responsabilidade do Japão desde o Tratado de Segurança, fecha aspas, né? Os aliens estão vindo há muito tempo, pelo que o mestre de maldições falou, né? E que o Tsurugi entendeu, né? Tem muito tempo que os aliens estão vindo. Mas, com a conversinha lá com o Kenjaku em 2018, não parecia que a alta cúpula dos Estados Unidos sabia de alienígena, né? Então é capaz de eles terem vindo realmente em 2024. E aí o mundo correu para jogar pro Japão. Jogar pro Japão é a responsabilidade, né? O Japão vai ser a linha de frente, os Estados Unidos fica só com o loot ali, né? Tem que ver isso aí. Mas deve ser só os Simurianos que tem tecnologia Jujutsu, hein? Deve ser um caso único. Os Simurianos terem tecnologia Jujutsu. Os outros aliens devem ser alien normal, com tecnologia normal, né? Tem uns, inclusive nessa parte aqui, ó, tem uns pedaços de tecnologia normal, né? O carro parece ser um veículo militar 8x8, né? De transporte. Tem o campo de força que mantém o feiticeiro preso aqui, né? O mestre de maldições do capítulo anterior. E ele também cita que teve regulamentações de IA, né? Regulações nesse caso, né? De IA que ferraram com o desenvolvimento do sistema de arquivos do governo. O negócio ferrou tanto que ele sugere voltar a usar papel para evitar vazamentos, né? Então a inteligência artificial estava se desenvolvendo muito, né? E aí aparentemente o mundo fez um acordo para parar o desenvolvimento, largar a IA. É meio que o que eles fizeram com energia nuclear, né? Se eles tivessem continuado a pesquisa com energia nuclear, nossa tecnologia seria muito mais avançada hoje em dia. Energia seria mais barata também. Mas eles resolveram parar, né? Foi o que eles fizeram com o IA aqui. Então não vamos ter Ghost in the Shell. Não tem Cyberpunk, não tem Ghost in the Shell. O mundo resolveu capar a inteligência artificial, né? E ele vaza, né? Ele vaza para os irmãos ocultos a localização da nave mãe e a hora que os Simurianos vão receber suprimentos. Ele joga, né, essas informações para cima dos irmãos ocultos para tentar causar confusão, né? Porque qualquer coisa pode ser um problema diplomático, né? Um problema diplomático. O Sami e o Mino, eles conversam sobre isso no começo, né? Quando eles vão encontrar os diplomatas. Qualquer coisa pode ser uma ofensa muito grande, né? E aí ele fala, né, que o Tsurugi, ele fala que ele tá vazando isso aí para tentar causar confusão, né? Porque seria o melhor resultado para ele, né? Já que aparentemente ele vai para a pena de morte. Nesse caso, se tiver uma guerra, se tiver confusão, ele diz que vai tentar fugir, né? Talvez ele tente fugir, mas ele não tem como fugir. Ele tá preso lá no campo de força, né? Então, capaz de, se tiver guerra, é capaz de ele ser conscrito. Igual que aconteceu com o Higuruma. E aí nesse caso ele sairia vivo, né? E aí ele dá os detalhes, né? Só que tem os detalhes concretos e tem coisa que é suposição dos próprios personagens, né? Que não tem como os personagens confirmar. Os detalhes concretos da nave são os seguintes: ela está pousada nas montanhas de Kurumayama, na prefeitura de Nagano. Não tem só uma montanha lá, né? Em Kurumayama, são várias montanhas. Tipo uma cordilheira, né? Segundo,
tem uma tecnologia que faz com que a nave fique invisível, né, na maior parte do tempo, né, exceto quando os suprimentos estão sendo carregados, né. Isso é o concreto, né, que a gente conseguiu observar. O resto é suposição. A suposição tem suposição seguinte, ó. 50 mil simurianos, ninguém viu esses 50 mil, então é suposição de que são 50 mil, e se é que eles estão acordados, né? É suposição também que eles viajaram pelo espaço para chegar até na Terra. A gente não sabe se eles realmente viajaram pelo espaço, se eles como eles viajaram, né? Se eles usam propulsão normal, se eles viajam, se eles dobram o espaço-tempo, se eles vieram super rápido, se eles vieram dormindo, a gente não sabe, né? A gente não sabe como é que é isso, né? Eles falaram que eles viajaram pelo espaço. A tecnologia deles, né, de ser uma técnica de barreira e a nave ser autossuficiente também. Isso aqui é conjectura, né? A gente não sabe se realmente é uma técnica de barreira e se a nave é realmente autossuficiente. Porque se eles dobrarem o espaço-tempo, eles não precisariam passar tanto tempo para chegar aqui. Não precisa ser aquelas viagens de ficção científica, né, que dura 50 mil anos e os viajantes têm que ir dormindo em animação suspensa, né? Se eles dobrarem viagem espaço-tempo, ou se eles conseguirem teleportar, alguma coisa parecida assim, né? Se eles forem viajantes do tempo também, né? Isso até então é conjectura. Olhando como ela funciona mais pra frente, tá? Dá até pra apostar que essa nave, ele é um item amaldiçoado com um domínio dentro, né? Lembra bem como as maldições moravam. Lembra que os maldições de desastre, eles moravam no domínio nato do Dagon? Que ele estendia dentro de um quarto? Tipo o Megumi, quando ele não sabia fazer uma expansão de domínio ainda, né? Tipo o Megumi usando o estádio de futebol, o ginásio ali, né, como tipo a casca, para ele poder estender o domínio dele, né, para ele meio que fazer uma proto-expansão de domínio ali. Só que no caso do Dagon, eles moravam no domínio nato, né? Não machucava eles nesse caso, né? Parece que a única parte sólida da nave é a cabine do piloto, que a gente viu o Cross, né, e o resto da galera deles lá, do Jabaloma e do Chifrudo, no primeiro capítulo, né? Parece que é só a cabine da nave que é sólida, e aí ela desce pro chão para receber os suprimentos. A gente vê isso, né? Parece que a nave ela muda de posição também, né? Mas o que desce pro chão é a cabine, né, que vem receber os suprimentos. Sobre a interação dos irmãos Okotsu aqui, tá? O professor de história deles devia ser demitido, ou então eles são péssimos alunos, né? Dá pra fazer uma lista gigante de coisa que é errada que eles falaram aqui, né? E parece que a versão aceita pela sociedade Jujutsu é a versão do Kenjaku, que o Kenjaku vendeu para os Estados Unidos para ferrar com os feiticeiros, né? Então é uma fraude de todos eles. Fraude de todos eles, né? E aí abre aspas, né? Eu não sei porque os aliens vieram pra Terra, mas não importa o que aconteça, é o nosso dever, os feiticeiros Jujutsu, né, de resolver o problema, fecha aspas, né? E aí a Yuka fala, né? Pois é isso que o tratado diz, fecha aspas, né? Parece que os Estados Unidos já conheciam muito mais sobre esse negócio de alienígenas do que eles deixaram passar, né? Principalmente no começo aqui, que o Mino fala, né? Por que eles não avisaram pra gente que eles sabem falar em japonês? E eles já mandaram a pressão pra gente mandar tecnologia alienígena pra eles, né, pros Estados Unidos. Então isso aqui parece um acordo Caracu aqui que o Japão fez. O Japão achava que tava de boa, né? Os Estados Unidos sabia que os feiticeiros não iam durar pra sempre. A gente não sabe como é. É dito, né, que o Yuta ficou mais fraco com o tempo, com a idade. Mas a gente não sabe se isso é normal. O Gakuganji parecia ser muito bem saudável com a idade antiga dele, né? Parecia ser muito bem saudável. A gente sabe que, se a gente levar em consideração as datas, né? Teve um Gojo que lutou contra que durou mais de 100 anos, né? Em 1500. Durou quase 100 anos de idade. Um Gojo, o mesmo Gojo que bateu no Kenjaku a última vez. A última ali em 1500 e pouco. O mesmo Gojo que bateu em Kenjaku. Aparentemente, se a gente levar em consideração, né, as regras direitinho, o headcanon direitinho, foi ele que bateu no Kenjaku e ele que morreu pro Mahoraga, lutando contra o chefe do clã Zenin, que tinha as 10 sombras, né? Deve ter sido esse. O cara morreu com mais de 100 anos, aparentemente, né? Tava vivo ainda. Tava vivo e lutou contra o Mahoraga. Ele fez com que o líder do clã Zenin usasse o Mahoraga, né? Então é estranho o Yuta e a Maki morrerem tão jovens, né?
Talvez tenha sido algum envenenamento, sei lá, né? Não sei, né? É estranho. Mas eu acho que o Geg vai explicar isso um pouco mais pra frente. Seguindo, né? A gente tem o Maru encontrando o Cross. O modo como eles amarram o cabelo é diferente, tá? É um pouco diferente, galera. O Maru, ele usa traca e o Cross, ele amarra, ele usa uma chuquinha aqui atrás no cabelo, né? Apesar do Cross estar usando na capa, o Cross está usando a mesma traca do Maru. Então é confusão, é confuso, né? É confuso. E aí o Maru cita, né, que eles não se veem há algum tempo. Quanto tempo? 50 mil anos? Quanto tempo durou a viagem deles para chegar na Terra? Não sei, né? Não sei. Mas eu acho que é só esse negócio do Maru tá morando com os feiticeiros, né? Morando com os feiticeiros. Eu acho que antes ele tava morando com a polícia, sei lá. E aí agora que ele vai se mudar pra escola de Jujutsu, não sei, né? A composição da página é interessante aqui, galera, porque o Cross, ele tá saindo em missão, né? Em missão própria, né? E essas caixas devem ser os suprimentos que ele veio trazer. Eu não acho que ele vai entrar na nave, eu acho que ele só deixou os suprimentos ali embaixo, né? E aí a cabine vai descendo. Essa cena tá acontecendo ao mesmo tempo que a Yuka e o Tsurugi estão vendo a nave, né? Estão vendo a nave. A gente vê que ela fica reta, né? E a cabine vai descendo pro chão, né? Para receber os suprimentos, né? E aí quando a cabine está descendo, né, que a gente talvez seja o representante, o presidente deles, né, o chifrudo, né, e o Cross, ele fala na sombra da cabine ali descendo, né, sobre o conflito de interesse dos Simurianos, né, o conflito ou coexistência, né. E ele manda o Maru voltar para os feiticeiros, né, para ir coletar mais informações, né, sobre os feiticeiros terráqueos. Ele usa o termo aqui, feiticeiros terráqueos, né, para ver se os Simurianos chegam ao consenso, né, do que fazer agora, né. Continuar a missão dele, né? E no final aqui tem a ceninha do Tsurugi confundindo o Cross com o Maru, né? Mas o interessante aqui, né, é que o Tsurugi, ele conseguiu sentir o Cross à distância, prédio de distância. O Cross estava no topo de um prédio, né? E o Maru estava na estação de trem. É Faro, será? Faro? Os irmãos Cross e Maru, eles têm um cheiro parecido, talvez, né? Não sei, né? Talvez seja a espécie deles. Deve ter um cheiro parecido, né? A Yuka não conhece a capacidade do irmão dela, nesse caso? Como é que ela não percebeu, né? Ela não notou, né? Ele meio que desconversou e saiu fora. Ou ele usa energia amaldiçoada para rastreio, né? Talvez ele tenha um excelente controle de energia amaldiçoada. E aí, mesmo com um pouquinho que ele tem, ele consegue fazer essas coisas. E o pessoal mais forte não consegue notar que ele está usando energia amaldiçoada porque ele usou pouco. Não sei, né? Não dá para saber. Mas foi interessante aqui que ele conseguiu notar o Cross, né? Ou talvez ele tenha notado o Cross no topo do prédio, né? Porque ele fala, né? As pessoas vão achar que tu quer pular do prédio, né? Talvez ele tenha visto, não sei. Mas pareceu que ele sentiu, né? O cheiro do Cross. Mas é isso, né? Eu vou ficar de olho. E esse é o capítulo 2 de Jujutsu Kaisen Incongruente Módulo. O Geg tá introduzindo muita coisa aqui. Eu espero que ele desenvolva tudo dessa vez, né? Quantas raças alienígenas já vieram à Terra? Quantas raças, né? Quantas raças? Eles fizeram o contato maior só em 2024, né? Foi por isso que o mundo fez o Tratado de Kyoto. Jogaram pra cima dos feiticeiros e o Japão achava que estava na maior. E na verdade eles fizeram um acordo Karakuri. Os Simurianos estão fugindo de quê? Se o presidente deles é nível Sukuna, né? Entre aspas, né? Se eles são nível Ryumen Sukuna, eles estão fugindo de quê? O que aconteceu com o planeta deles, né? Tem um detalhe interessante aqui, tá, galera? Só rapidinho aqui no final. A sociedade só de feiticeiros Geto queria, né? É a coisa que o Geto queria. Nesse caso, não tem maldições, porque os feiticeiros não vazam energia amaldiçoada. Mas, nesse caso seria mais seguro, né? Porque não tem maldições. Mas, o maior perigo de uma sociedade só de feiticeiros é que corre o risco de espíritos vingativos. Espíritos vingativos são muito mais perigosos do que maldições normais. E eles são indestrutíveis, né? Até que se quebre a maldição. São indestrutíveis. O espírito do Michizane, por exemplo, demorou quase 4 décadas aterrorizando o Japão. Até eles conseguirem apaziguar o espírito, né, do Michizane. Então, será que um espírito vingativo destruiu o planeta deles? Não foi guerra? Foi um espírito vingativo? Interessante essa conjectura, né?
saberemos um pouco mais pra frente, né? Tem as outras facções também, né, que o Geg apresentou aqui. Será que elas vão se mexer e arriscar o planeta? Os Estados Unidos estão usando tecnologia alienígena normal, eles não conheciam Jujutsu, e eles não conheciam Jujutsu. Será que a gente vai ter ciborgues contra feiticeiros, contra alienígenas? O resto do mundo é cyberpunk ou é tradicionalista? A gente não viu o resto do mundo, né? Foi só no Japão, aparentemente, que teve uma regulamentação de IA que meio que eles abandonaram a inteligência artificial, né? Será que o resto do mundo fez essa regulamentação também? Ou eles avançaram a tecnologia? É tudo cyberpunk nos Estados Unidos, né? Não vai ter New Tokyo em Jujutsu, mas vai ter a nova Nova York. Eu não sei, né? Faltou ação também, tá? Eu quero mais ação. Eu quero bem mais ação. Mais pra frente, né? Mas por enquanto é muito pouco para eu opinar, né? Vou esperar mais um capítulo. Espera mais um pouco, né? Ainda não começou o mangá direito, né? Por enquanto é só a introdução. Mas é isso, né? Por hoje é isso. Eu fico por aqui. Tenham um excelente resto do fim de semana e até mais, galera. Tchau, tchau.